Diniz Vieira e seja bem-vindo ao canal Método Alfa. Nesta meditação para ouvir dormindo, você vai visualizar um relacionamento baseado na honestidade e na verdade. E essa meditação deve ser usada especialmente se você percebe que o seu namorado ou marido mente muito para você, desde mentiras bobas até mesmo mentiras sérias, de infidelidade e respeito. É importante que você repita esta meditação por um ciclo de 21 noites para obter o máximo de resultados. E muitas vezes você precisa reforçar o sentimento dessa pessoa em relação a você. Por isso que se você quiser ter acesso a técnicas mais aprofundadas para fazer uma pessoa se apaixonar por você e te amar de verdade, você precisa conhecer o curso Método Alfa. Saiba mais clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou indo direto ao nosso site www.leidaatração.tv. Feche os olhos suavemente e comece a respirar profundamente, permitindo que sua mente se acalme e o seu corpo relaxe completamente. Visualize-se em um lugar tranquilo e sereno, cercado por uma aura de calma e segurança. Sinta-se envolvida por uma luz reconfortante que te protege e que te acalma. Agora concentre-se em seu relacionamento com o seu namorado ou marido. Visualize ele diante de você, irradiando sinceridade e transparência. Veja seu namorado ou seu marido falar com você com honestidade e franqueza, sem esconder nada. Sinta uma sensação de alívio e paz ao perceber que seu marido ou seu namorado parou de mentir, de esconder coisas do relacionamento. Deixe essa verdade penetrar em sua mente e em seu coração, trazendo uma profunda sensação de confiança, de segurança. À medida em que você se aprofunda nessa sensação de paz e confiança, imagine-se sendo capaz de se abrir completamente para ele, sem medo de julgamento ou decepção. Visualize uma comunicação aberta e honesta, florescendo entre vocês, fortalecendo ainda mais o vínculo que compartilha. Veja ele olhando nos seus olhos e dizendo: a partir de hoje, eu só falo a verdade para você. A partir de hoje, eu serei honesto. A partir de hoje, tudo o que você quiser saber, eu te direi. Sinta-se grata por este novo capítulo em seu relacionamento. Sinta a gratidão por saber que a verdade e a transparência reinam supremas em sua vida de hoje em diante. Deixe a gratidão encher o seu coração e a sua alma, preenchendo-o com profunda sensação de contentamento e felicidade. À medida em que você se entrega ao sono, saiba que esse novo padrão de honestidade e verdade em seu relacionamento será real e duradouro. Deixe o sono chegar, na certeza de que, enquanto você dorme, a mente do seu marido ou do seu namorado está sendo atingida com essa orientação, e a partir de hoje, ele dirá apenas a verdade, nada mais que a verdade. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele.
Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos.
Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo,
tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor.
Essa pessoa que você ama escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade.
comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação,
o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você.
Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm
é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade,
criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante.
Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade.
A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo, porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas,
e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência, e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos.
Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo, tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante. Ele fala a verdade, nada além da verdade. A verdade é o alicerce deste amor, guiando vocês para maior intimidade e compreensão. Cada conversa que vocês têm é uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. A partir de hoje, ele escolhe a honestidade. A comunicação de vocês é livre de enganos e decepções, pois ele se compromete a ser transparente em todos os aspectos. Enquanto dorme nesta noite, ele recebe seus desejos de honestidade e transparência e ele passa a sentir uma vontade interior de apenas dizer a verdade. Ele falará a verdade de hoje em diante. Ele vai dizer tudo o que você perguntar de hoje em diante. Cada passo que ele der, você ficará sabendo. Porque ele vai te contar, ele vai se abrir, ele vai sentir confiança em contar a verdade a você. Este é um relacionamento de honestidade, de fidelidade e de amor. Essa pessoa que você ama, escolhe de hoje em diante falar a verdade. A verdade será a base da comunicação dele. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês. Ele abandona o hábito de mentir e esconder coisas, e ele opta a partir de hoje pela honestidade e a transparência no relacionamento. A conexão de vocês é sustentada pela sinceridade, criando um ambiente de confiança e abertura. Cada palavra que ele disser para você de hoje em diante será genuína e verdadeira, fortalecendo sua ligação, o entendimento e a convivência diária. Ele valoriza a honestidade acima de tudo,
tornando este relacionamento um espaço de segurança, onde pensamentos e sentimentos são compartilhados. Ao se libertar das mentiras e dos segredos, ele fortalece este relacionamento e as coisas melhoram de hoje em diante.